Imagine a seguinte cena: o dia que deveria ser o mais feliz da vida de uma mulher se transforma em um verdadeiro campo minado emocional. Não é ficção, é a realidade que muitas noivas enfrentam quando a família do noivo decide que o casamento é, na verdade, um palco para encenações dignas de novela. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana, uma jovem cheia de sonhos que viu seu grande dia virar um show de horrores graças a uma única pessoa, a sogra. Tudo começou tão bem. O vestido impecável, o noivo ansioso, mas de um jeito fofo, os convidados sorridentes. Até o cartório correu como um sonho. Alianças trocadas, documentos assinados, arroz jogado, champanhe estourando. O problema não estava no sim, mas no que veio depois. Porque, meu amigo, quando a família decide que o casamento é dela, a festa vira um ringue. Foi no restaurante que o inferno se instalou. Enquanto Ana ainda saboreava a euforia de ser finalmente chamada de esposa, uma sombra se aproximou da mesa dos noivos com a sutileza de um trator em uma loja de cristal. Sem pedir licença, sem sequer um sorriso constrangido, a mãe de Paulo, sim, aquela mãe, empurrou a nora com o cotovelo e se sentou como se o lugar fosse dela por direito divino. Arruma aí, filho, disse, enquanto o pobre do noivo tentava sumir dentro do próprio terno. Paulo, que passara semanas implorando para que a mãe não armasse um escândalo, só conseguiu soltar um suspiro de derrota. Mãe, por favor, vai pro seu lugar, sussurrou, já prevendo o desastre. Mas quem conhece sogras assim sabe, pedido é letra morta. Filho, sou sua mãe. No dia mais importante da sua vida, você acha que eu vou ficar longe de você? Respondeu ela, enquanto pegava uma taça de champanhe e brindava aos noivos com um sorriso que mais parecia uma ameaça. Os convidados, é claro, acharam graça. Afinal, quem nunca viu uma sogra dominadora? Mas Ana, paralisada entre o choque e a vontade de sumir, só conseguia pensar, em que raio eu me meti? E como se isso não bastasse, veja só a cena seguinte. Paulo se levanta para convidar a esposa para o primeiro baile de casados. Antes que ele abrisse a boca, porém, a mãe dele já estava de pé, agarrando o braço do filho como se Ana nem existisse. Esse dance é meu, declarou a mulher, arrastando o noivo para o centro da pista enquanto os convidados aplaudiam, achando tudo fofo. Quando a música acabou, ela ainda teve a cara de pau de anunciar em voz alta, os presentes para os noivos. Entreguem tudo para mim. Eu que vou guardar. Foi a gota d'água. Ana não era de engolir sapos. Arrastou Paulo para um canto e, sem meias palavras, jogou na mesa a verdade nua e crua. Ou você resolve isso agora, ou amanhã você volta a ser solteiro. O noivo, entre a cruz e a espada, não teve escolha, foi confrontar a mãe. O que se seguiu? Gritos, lágrimas, uma cena digna de reality show e, por fim, a sogra saindo de fininho, mas não sem antes jurar vingança silenciosa. Paulo achou que tudo tinha acabado. Ana, por sua vez, decidiu que precisava de um tempo. Não 2 dias, mas uma semana inteira longe daqueles problemas. Sem avisar, reservou um hotel paradisíaco e, com um sorriso doce, disse ao marido, vou viajar. Você fica aqui e entretenha sua mãe, e quando eu voltar, quero que ela tenha entendido que visita se faz com convite. A ameaça velada? Se a sogra não aprendesse a respeitar limites, Ana mesma daria um curso intensivo de boas maneiras. E lá se foi ela, desfrutando de praias, sol e paz, tudo que seu casamento não lhe dava. Até que chegou o dia do retorno. Só que, em vez do marido, quem a esperava no aeroporto era ela, a sogra com um sorriso de gato que comeu o canário. Onde está o Paulo? Perguntou Ana, já desconfiada. Ele está te esperando em casa. Ou melhor, na sua nova casa, respondeu a mulher, com um brilho nos olhos que não prometia nada bom. O táxi as levou para um bairro desconhecido, longe da cidade. Ana já imaginava o pior, um porão úmido, uma armadilha, quem sabe um sequestro digno de filme de terror. Mas não. O carro parou diante de um casebre simples, mas charmoso, com um jardim florido que mais parecia uma armadilha de contos de fada. Surpresa, anunciou a sogra, abrindo a porteira com a empolgação de quem acaba de ganhar na loteria. Dentro, Paulo mexia uma panela na cozinha minúscula, com um sorriso tão forçado que parecia mais uma careta. Bem-vinda ao nosso novo lar, amor, disse, como se aquilo fosse normal. Ana olhou em volta, incrédula. Paulo, o que é isso? Por que estamos aqui? E de onde saiu esse casebre? A resposta veio como um soco no estômago. Sua mãe te deu de presente. Ou melhor, eu dei. Peguei um empréstimo, mas não é nada demais. A gente paga juntos. A sogra, é claro, completou com orgulho. Agora vocês têm um cantinho só de vocês. E eu, minha querida, tenho minha casinha de verão bem pertinho. Vamos plantar uma horta, respirar ar puro, não é maravilhoso? Ana quase riu. Não do absurdo da situação, mas da genialidade perversa daquilo tudo.
A sogra não só tinha comprado uma casa com dinheiro que eles não tinham, como ainda planejava se instalar ali perto, como uma sombra permanente. Era o sonho de qualquer nora, uma sogra a 5 minutos de distância, com chave da casa e a desculpa perfeita para aparecer a qualquer hora. Mas Ana não era boba. Enquanto a sogra falava sobre tomates orgânicos e tardes no jardim, ela já calculava os próximos passos. Porque no fundo sabia, aquela guerra tinha apenas começado. E dessa vez não seria com gritos ou cenas em público. Seria uma batalha silenciosa, onde a paciência e a estratégia fariam a diferença. Afinal, se a sogra achava que tinha ganhado, estava redondamente enganada. Ana não era do tipo que desiste. E pelo jeito, aquela história ainda teria muitos capítulos. Ana até sorriu ao imaginar como seria bom viver sem a presença eterna de Albina. A liberdade de não ter que ouvir comentários passíveis agressivos sobre o jeito errado de cortar cebola ou arrumar a mesa. Mas as próximas palavras de Pavel a arrancaram brutalmente daquele devaneio. Há mais uma coisa, ele hesitou, os dedos tamborilando nervosos na mesa. A empresa faliu. Estou desempregado. O ar saiu dos pulmões de Ana como se tivesse levado um soco. Ela o encarou, incrédula. Você assumiu um crédito nessa situação? A voz saía estrangulada. Sem trabalho, sem garantia, e ainda por cima com essa dívida na cabeça? Não sabia que ia acontecer isso quando assinei. Ele se defendeu, evitando seus olhos. E não se preocupe, já estou procurando algo. Vai dar tudo certo. Certo só para ele e para a mãe dele, pensou Ana, amargurada. Porque no final das contas, quem arcaria com as parcelas do empréstimo? Quem se viraria para pagar as contas enquanto Pavel procurava algo? Ela. Sempre ela. E no início até acreditou nas promessas. Esperou 1 mês, 2, 6, até perceber que o marido não só não arrumava emprego como parecia confortável naquela inércia. A única coisa que realmente o incomodava era a pressão da mãe, que ironicamente havia se acalmado depois que Ana começou a bancar as despesas. Mas calma antes da tempestade é só isso, calma antes da tempestade. Foi num daqueles domingos forçados na dacha de Albina que a bomba explodiu. Ana mal havia sentado à mesa quando os comentários começaram, finos como lâminas. Esse bolo está seco. Você não sabe mais medir os ingredientes? Essa toalha não combina com a louça. Ou você não tem gosto ou faz de propósito. Pavel, filho, você está muito magro. Sua mulher não te alimenta direito? Ana segurou. Respirou fundo. Até que na terceira provocação, algo sobre filha que não visita a mãe, ela não aguentou. Um riso seco escapou de seus lábios. E foi isso que detonou tudo. O que foi tão engraçado? Albina ergueu a sobrancelha, já em modo de ataque. Nada, Ana respondeu, doce como veneno. Só achei curioso você falar como se esta fosse minha casa. Como se eu fosse obrigada a vir aqui. Você não é obrigada a nada, moça, a sogra cuspiu, os olhos faiscando. Meu filho te chamou por educação, não por necessidade. Já está na hora de você entender seu lugar. Pavel, covarde como sempre, virou o rosto. Como se a cena não tivesse nada a ver com ele. O que foi, Pavel? Ana virou-se para ele, a voz gelada. Não vai defender sua esposa? Ou só defende sua mãezinha quando ela te convém? Como você ousa? Albina levantou-se, as mãos trêmulas de raiva. Este é meu lar, minhas regras. E se não gosta, a porta é ali. Ana não discutiu. Não gritou. Apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos e pegou a bolsa. Não se preocupe. Não voltarei, disse, já se dirigindo à saída. Mas você vai se arrepender de cada palavra. E pela primeira vez Pavel parece ter entendido que algo estava muito errado. Porque quando Ana saiu, ele se virou para a mãe furioso. Mãe, o que você fez? Sua voz tremia. Ela já estava pagando tudo. Por que provocar agora, justamente quando a parcela do crédito vence? Albina apenas acenou com a mão, desdenhosa. Ele volta. Sempre volta. E quando voltar vai pagar com juros. Ela que aprenda a não desafiar quem manda aqui. Mas Albina não conhecia Ana. Não realmente. Porque enquanto a sogra se gabava da vitória, a nora não foi para casa. Foi direto ao banco. Depois ao escritório de um advogado, o mesmo que havia ajudado 2 amigas a saírem de situações semelhantes. E quando sentou na cadeira diante do homem de terno, sua voz não tremia. Quero processar meu marido e minha sogra por enriquecimento ilícito. Tenho todos os comprovantes. Transferências, mensagens onde ele pede que eu pague o crédito, promessas de devolução. Ela abriu a pasta, jogando os papéis sobre a mesa. E não quero só o dinheiro de volta. Quero que eles sintam o peso de cada centavo que me devem. O advogado folheou os documentos, um sorriso lento se formando nos lábios. Senhora, acho que vamos nos dar muito bem.
Enquanto o processo corria, Ana arrumou suas coisas. Não para a casa do marido, para a dos pais. Pavel ficou em estado de choque quando descobriu. Você está louca? Ele berrou ao telefone. Como vai processar a minha família? Não é sua família que está sendo processada. Ela respondeu calma. É você. E sua mãe. Por tudo que me devem. Albina, é claro, não ficou quieta. Ligou. Ameaçou. Chorou. Tentou manipular o filho, os parentes, até os vizinhos. Mas Ana não cedeu. Não dessa vez. O reencontro aconteceu no tribunal. Albina, dramática, pressionava as mãos contra o peito, as lágrimas escorrendo no momento perfeito. Juiz, como podemos ser acusados de enriquecimento? Somos família. Ela sabia que estávamos comprando uma casa. Nunca pedi nada. Estava de férias quando isso tudo aconteceu. Ana nem piscou. Mentira. Sua voz ecoou pela sala. O senhor pode verificar. Aqui estão as mensagens do meu marido pedindo que eu cobrisse as parcelas. Aqui os comprovantes de que paguei. E aqui, ela apontou para um documento, a promessa por escrito de que ele me devolveria assim que arrumasse emprego. Promessa que, aliás, nunca foi cumprida. Pavel, pálido, não disse uma palavra. Traição. Era isso que via nos olhos dela. Não justiça. Traição. O juiz não se comoveu com lágrimas nem dramalhões. Analisou os fatos. As provas. E semanas depois veio a sentença. Ana tinha direito à restituição integral do valor gasto, ou, na falta de pagamento, a compensação em bens. E foi assim que, alguns meses depois, metade da dacha de Albina, aquela mesma dacha onde Ana fora humilhada, foi colocada à venda. O dinheiro da divisão? Foi direto para a conta de Ana. Pavel, é claro, nunca perdoou. O divórcio veio como uma facada nas costas, ou pelo menos foi assim que ele encerrou a conversa. Devolva tudo e talvez eu reconsidere. Dou uma última chance. Ana riu. Um riso genuíno, livre. Processa Pavel. Porque dessa vez, você é quem não tem para onde correr. E quando o papel do divórcio foi assinado, ela fez algo que nem mesmo Albina esperava. Comprou uma casa. Pequena, aconchegante. Com um jardim. Bem parecida com a dacha da ex-sogra. Gostei da ideia de viver perto da terra, disse aos pais, enquanto regava as primeiras mudas. Só que dessa vez eu sou quem manda aqui. E se Albina ouviu falar disso? Com certeza. E deve ter se engasgado com a própria raiva. Mas Ana só sorriu. Porque algumas batalhas não são ganhas com gritos. São ganhas com estratégia.